TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, oferecendo a você uma oportunidade única de conhecer as valiosas páginas deste livro sagrado. Conto aqui com a presença dos nossos mestres, professora Amélia, muito obrigada. É muito bom estar aqui. Padre Carlos, a quem agradeço a sua presença. Olá, pessoal. E a você principalmente. Aproveite agora que nós estamos começando, chame seu vizinho, seu amigo, aquele conhecido, mamãe que está lá, quem sabe, lendo um livro ou vendo a TV, traz ela para cá para ver o programa conosco. Nós estamos nessa fase dispostos a estudar o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós estamos agora no livro dos Números, já caminhando para o fechamento do Pentateuco. Falta mais um livro depois desse. Vamos então nos deliciar com o capítulo de hoje que nós separamos aqui, o 17. Na verdade, nós havíamos começado o 17 no programa passado. Quem perdeu o programa passado, vá buscar no YouTube, você encontra e pode buscar. Nós fizemos então o estudo do primeiro versículo até o versículo 5º. Isso. Então eu proponho a você agora nós lermos a partir do 6º até o 15, para que a gente entenda um pouquinho como é que vai se dar a intercessão de Arão. Lendo aí para vocês, para facilitar aqueles que estão sem o material, vai dizer assim: no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: fizestes perecer o povo de Yahvé. Ora, como a comunidade se reunia contra Moisés e Arão, ambos se dirigiram para a tenda da reunião. Eis que a nuvem que cobriu e a glória de Yahvé apareceu. Moisés e Arão foram diante da tenda da reunião. Yahvé falou a Moisés e disse: saí do meio desta comunidade, vou destruí-la em um instante. Eles prostraram-se com a face em terra. Em seguida, Moisés disse a Arão: toma o incensório, põe nele fogo do altar e em cima o incenso, e vai depressa à comunidade, a fim de fazer o rito da expiação por ela. Eis que a ira já saiu de diante de Yahvé, já começou a praga. Arão o tomou, conforme ordenou Moisés, e correu para o meio da assembleia. Mas a praga já havia começado entre o povo. Colocou o incenso e fez o rito de expiação pelo povo. E permaneceu entre os mortos e os vivos, cessou a praga. Foram 14.700 as vítimas da praga, sem contar aqueles que foram mortos por causa de Coré. E Arão voltou para junto de Moisés, à entrada da tenda reunião. A praga havia cessado. Para que a gente entenda, principalmente para aqueles que não acompanharam o início desse capítulo, eu vou pedir, Padre Carlos, o senhor pode fazer um preâmbulo, nos situar o que aconteceu, por que essa ira do Senhor a ponto de fazer descer uma praga sobre esse povo? Nós primeiramente recordemos então que já o livro do Levítico, agora o livro dos Números e ainda depois, um pouco diferente, mas o livro do Deuteronômio, mas esses 2 primeiros que eu falei, Levítico e Números, eles são da fonte sacerdotal. É uma fonte que surge e vai retrabalhando as tradições mais antigas da Bíblia, mas ela atua principalmente no tempo do exílio e do pós-exílio, quando o povo então retorna da Babilônia para reconstruir a nação e coloca nesse tempo da primeira aliança com Moisés muitas tradições que são posteriores. Falamos, o nome dela é sacerdotal, dessa fonte,
E aqui exatamente no capítulo anterior 16, início do 17, agora como você pede para a gente entender o contexto, nós temos o quê? Uma revolta de algumas famílias levitas que querem ter o mesmo direito dos descendentes de Arão. Então, no caso, capítulo 16, que tem a ver então com esse início do 17, eles queriam exercer funções sacerdotais, mas no caso aqui está mais focado na questão de oferecer incensos ao Senhor, né? E aqui então tem toda uma mortandade, como foi colocado no final desse trecho que você colocou, dos descendentes de Coré, que já haviam morrido por causa desse fato, mas ainda continua, mais uma vez, essa mortandade, como foi lido aí, também devido a essa questão anterior. E o que acontece é que a gente vê que, no caso, Moisés pede a Arão que colha, né, exatamente o turíbulo, né, com o incenso, e vá fazer uma expiação pelo povo. É interessante, então, a gente notar que ele está dando outra vez, em continuidade, como falamos no capítulo anterior, está dando ênfase à questão do incenso agora nas mãos certas, né, que seria Arão, sacerdote, sumo sacerdote, e que vai servir como o contraponto, né, como a expiação contra o pecado anterior. Então, eu digo assim, é interessante porque normalmente uma expiação vai ser feita através de um sacrifício, né? Sacrifícios expiatórios, oferenda das ovelhas ou dos bois, mas aqui, como está sendo esse o assunto tratado, né? A expiação é feita com o próprio incenso, no caso. Uhum. E Amélia, como é que você explicaria para nós, então, essa questão da ira do Senhor a esse ponto de destruir tantas pessoas? É uma multidão que ele vai destruir, né? E eu não consigo imaginar, meu Deus, matando desse jeito, né? Mas a gente tem que lembrar, como o Padre Carlos falava, da tradição sacerdotal. Quando o povo caminhou no deserto, não tinha templo, não tinha turíbulo, não tinha sacrifício, não tinha essas coisas, né? Isso já é uma linguagem que vai na construção, na reconstrução do templo de Jerusalém, na volta do exílio. Então, no templo é que tem sacerdotes, no templo é que tem altar, que tem sacrifício, que tem turíbulo, que tem tudo isso. Então, aqui estão contando a história, a experiência que eles têm de um Deus que castiga. E a gente fica imaginando como é que foi essa caminhada pelo deserto desse povo, quando sai do Egito com a cabeça cheia de coisas da religião e da política, da economia do Egito. Então, o deserto é uma escola que eles vão aprender a caminhar em busca de um projeto de Deus. Um Deus que fala que viu a opressão, um Deus que fala que conhece o sofrimento, um Deus que desceu para libertar esse povo e o liberta, com Moisés, com Arão e com Miriam, né? Então, mas quando eles estão contando o texto, já estão lá voltando. Agora eles vão voltar pelo deserto para entrar de novo na terra que Deus tinha dado. Então, fazem memória para dizer assim, tudo aquilo que aconteceu porque Deus nos castigou. Nós quebramos a aliança. Aí vamos fazer um monte de memória da caminhada do deserto. Quando fizeram aquele bezerro de ouro, né, que Moisés volta com a tábua. Então, eles tiveram que aprender a limpar a cabeça das coisas. Então, para esse povo, tudo que aconteceu na caminhada, Deus castigou. Porque aquela coisa, Deus deu. Deus é aquele que caminhou com eles, né? Eles caminharam, Deus era um Deus migrante, caminhou pelo deserto, entrou na terra com eles, ficou com eles. Quando eles não quiseram mais esse Deus e pediram um rei, começou a desgraça. Então, eles deixaram esse Deus Yahvé de lado para seguir outros deuses, né? Fizeram até do rei o próprio Deus. Então, Deus os castigou. Então, eles têm na memória que esse Deus castiga. Né? E é um Deus violento, né? Se a gente não assiste esse programa, se a gente não aprende a reconhecer esse Deus, então todo Deus castiga mesmo, e mata mesmo. Aí eu fico olhando assim, Padre Carlos, o Êxodo 20, Deus fala, não matarás. E aqui Deus mata. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? De quem está falando, fala da experiência que ele tem.
Eu sempre passo um Deus para você da experiência que eu tenho. Se eu acredito que Deus mata, eu vou passar esse Deus para você. Então é isso que eles estão contando aqui. O povo teve tudo que Deus prometeu. O povo quebrou a aliança, então Deus castiga. Ou então, por outra, né? Era preciso existir esse deserto para trazer a purificação dos vícios, da vida, dos costumes, das lembranças, de tanta coisa que esse povo carregava dentro de si. Então, realmente o período do deserto é um período de limpeza mesmo. É uma escola, um É uma aprendizado. escola. Eu sempre falo assim, que o deserto é uma escola. Você encontra conflitos, você encontra problemas, mas Deus está presente no deserto também. Quando a gente vai fazer esses retiros que a gente faz, qualquer grupo que faz um retiro, a gente fala, vou para o deserto, porque a gente vai aprender a reconhecer Deus. Aí vem um monte de conflitos, porque quando você conhece Deus, tem um projeto de vida. E quando você desvia para Deuteronômio, né? Para a direita ou para a esquerda, vem os conflitos todos. No deserto você descobre. Então, por que aconteceu isso? Essa é que o povo na volta do exílio vai entender por que foram para o exílio. Porque nós desviamos. Deus não quebra a sua aliança nunca. Eu é que me afasto de Deus. E quando eu me afasto de Deus, vem tudo que é de ruim. Quando eu procuro Deus, quando eu retorno no caminho de Deus, é aquilo que você fala. O povo tem que limpar a cabeça, tem que aprender quem é esse Deus que os libertou. Quem é esse Deus Yahvé. Uma vez que não temos castigo hoje, será que a gente aprendeu, Padre Carlos? Se não aprendemos, a gente continua batendo a cabeça. Ou Deus aprendeu também e ficou mais misericordioso. Exato, tem as duas coisas. Veja bem que hoje, através de Jesus, sempre que é a nossa referência, né? A gente não pode perder. Estamos estudando o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento tem que ser lido a partir da Nova Aliança. Com certeza. Né? Porque senão a gente se perde de novo, volta lá para trás, em vez de estar no novo que Jesus traz. Mas o que a gente vê é que hoje nós temos que, nesse reconhecimento de Deus através do que Jesus nos revela dele, que Deus nos manda Jesus nessa atitude de misericórdia, né, de acolhida do pecador, que se converta e viva. Né? Então, continua o mandato da conversão, mas não assim, dessa maneira tão bruta, né, como falou, de vamos exterminar os que erraram, mas vamos dar tempo a eles para que se convertam, porque vai chegar o momento do juízo final. Né? Então, o castigo vai haver? Vai, mas não é aqui, vai ser na hora do juízo, de acordo com a misericórdia de Deus. E por outro lado, a gente tem que aprender o quê? Diante da misericórdia de Deus, que nos dá tempo à conversão, que a gente vai buscar essa conversão toda a nossa vida, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, eu não amo a Deus porque tenho medo do diabo, do inferno e do castigo. Eu amo a Deus porque Deus me liberta do inferno, do pecado e do castigo. Então, o meu amor a Deus é uma resposta ao seu amor, e não ao medo que poderia inspirar, né? Então, nós temos aí a palavra que a gente costuma usar, não é medo, não é terror, é temor, que é o respeito a esse Deus que é Pai. Muito bem. Seguindo aí, nós vamos então fazer a leitura dos versículos de 16 até o 26, para que a gente entenda agora Arão, que vai continuar na história. Vai dizer assim: Yahvé falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, recebe deles para cada casa patriarcal uma vara, que todos os seus chefes pelas suas casas patriarcais te entreguem 12 varas. Escreverás o nome de cada um deles na sua própria vara, e na vara de Levi escreverás o nome de Arão, visto que haverá uma vara para o chefe das casas patriarcais de Levi. Tu as colocarás em seguida na tenda da reunião diante do testemunho, onde eu me encontro contigo. O homem cuja vara florescer será o que escolhi. Assim, não deixarei chegar até mim as murmurações que os israelitas proferem contra vós. Moisés falou aos israelitas
E todos os seus príncipes lhe entregaram uma vara cada um, 12 varas para o conjunto das casas patriarcais. Entre elas estava a vara de Arão. Moisés as depositou diante de Yahvé na tenda do testemunho. No dia seguinte, quando Moisés veio à tenda do testemunho, a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e as amêndoas amadurecido. Moisés tomou todas as varas de diante de Yahvé e as levou a todos os israelitas. Eles verificaram o fato e cada um retomou a sua vara. Yahvé disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante do testemunho, onde terá ela o seu lugar ritual, como um sinal para os rebeldes. Assim, ela reduzirá a nada as suas murmurações, para que não subam até mim e não venham a morrer. Moisés fez conforme Yahvé lhe determinara. Assim, de fato, o fez. Interessante essa questão. Eu vejo aí algumas coisas bem familiares. Primeiro, as 12 varas, lembrando as 12 tribos. Exato. Né? Depois, esse florescer da vara, gente. Impossível não me lembrar de São José. Na É? hora, né? E Não é Jessé, na hora. né? Gessé. Jessé. Principalmente Jessé, que depois a gente passa também para São José nas tradições fora da Bíblia, né? Então, o primeiro dado interessante que você está suscitando é que no hebraico é a mesma palavra que se usa tanto para a vara como para a tribo, exatamente a mesma palavra, porque aí não seria propriamente vara, mas seria ramo, né? Vamos dizer assim. Então, o povo de Deus tem 12 ramos que formam, então, o conjunto. Então, quando ele fala, toma uma vara, cada vara representa uma tribo. A outra coisa que é bem interessante... Bom, e daí nós temos, além dessas tradições, a vara de Jessé, que vai ser o pai de Davi, que vai vir depois, então, a ser o rei de Israel e a sua descendência, e depois se transfere exatamente para quê? Sendo que Jesus é reconhecido como filho de Davi, e é reconhecido como filho de Davi por meio de José, então foi feita a transposição também como se fosse como eu falei, fora da Bíblia, né? Tradições que colocam que quando foi para ser escolhido o esposo de Maria, né? Teria também havido esse tipo de acontecimento, de sorteio, entre aspas, né? De sorte através de varas, e seria a de José que teria florescido, né? Então, daí nós temos toda essa tradição, essa transposição que a piedade popular faz para José e Maria. Mas o que aqui nós vamos aprofundar um pouco mais, recordando que já falamos hoje no programa anterior. Existe o quê? Uma disputa de uma parte dos levitas em querer exercer função sacerdotal. Por isso são castigados. Arão, com incenso, vai colocar fim ao castigo, à mortandade, instruído por Moisés dessa maneira. E aqui, esse trecho agora que fala dessas 12 varas, o que acontece, né? Então, vamos ver diante de Deus qual é a tribo que é admitida a sua presença, né? Para que as outras não queiram se aproximar e venham a ser, então, exterminadas também ao se aproximar da tenda do encontro, e pior ainda, se querem adentrar além do véu. Mas o que acontece, então? A vara representa a tribo de Levi, mas o nome que está nela é Arão, né? Então, o que está acontecendo aqui? Veja que é outra coisa que já repetimos várias vezes, é que no início, lá no Êxodo, qual é a tribo sacerdotal? É toda a tribo de Levi, que depois vai ser restrito aos descendentes de Arão. Recordando também que tanto Moisés como seu irmão Arão, eles são levitas, eles são da tribo de Levi. Então fica essa tensão de novo, né? Por quê, né? Por que todos os levitas que antes eram a tribo sacerdotal, de repente não podem mais exercer, só pode exercer o Arão e seus descendentes e seus filhos? Então esse relato aqui tenta dar uma equilibrada novamente na coisa, né? Em que já houve esse desafio anterior, os levitas revoltosos
que estavam reivindicando que seria um direito primordial deles, que depois lhes foi tirado. Agora vamos colocar como representante da tribo de Levi Arão e seus descendentes, que terão direito, então, a exercer as funções do culto. Muito bem. Essa vara aqui, não pude deixar também de fazer uma outra associação. O condão, a vara, o cajado do Papa. Tem a ver com essa também? Traz o significado da família, do povo de Deus, alguma coisa assim, Amélia? Então, a gente vê, tá até a imagem de um pastor, é um cajado, né? É um Isso. cajado. Então, tem tudo a ver, né? Quer dizer, quem que conduz? Porque aqui, quem vai conduzir seria, então, a tribo de Arão. Então, quem vai conduzir para nós, a igreja, na presença do Papa, é aquele que conduz a família, a tribo, o povo de Deus. Tem essa coisa. Outra coisa interessante que fala que nasceu amêndoas, né? Isso é interessante. Isso é muito interessante. Então, na realidade, essa questão de amêndoa, a raiz hebraica da palavra significa vigiar, significa velar. Então, quem é o pastor? Quem é aquele que tem um cajado? Quem é que tem a vara? Aquele que vela, aquele que zela da comunidade, do povo de Deus, né? Eu gosto essas coisas que a Bíblia tem, porque sempre a raiz do hebraico ela tem um significado especial. E aqui na palavra amêndoa, quer dizer, quem é? É aquele que vai, Arão, vai velar, vai vigiar. Vigiar e velar para quê? Para que o povo não brigue novamente, para que o povo não desvie do projeto de Deus, que é esse. Eu não sei se é Ezequiel, eu nunca guardo direito as coisas. Não sei se é Ezequiel que tem uma passagem em que Deus lhe fala: o que você vê? Eu vejo um ramo Jeremias. de... Jeremias? Jeremias. Tá vendo? Ela sabe melhor No capítulo 1, versículo 11. o que você vê? Eu vejo o ramo de amêndoa, né? Então, que já exatamente. Tá pronto, que parece que aqui dá fruto rápido, né? Floresce e dá fruto. Então, aquele o que acontece, que e daí a palavra vigia, né, que é a mesma palavra, como a Amélia disse. Para quem teve oportunidade de viver na Europa, ou estar lá há algum tempo, o que acontece? No fim do inverno, ainda antes de chegar a primavera, são as amendoeiras as primeiras que florescem. A primeira árvore que floresce, ainda no inverno, são as amendoeiras. Então, quando o amêndoa floresce, a gente sabe, opa, está chegando a primavera. Então, nesse sentido que tem o nome de vigia, porque ele enxerga de mais longe, vamos dizer assim. É o primeiro que floresce e que dá fruto. Isso. Ainda não é nem primavera, ele já Exatamente. Depois as outras árvores vão florescer no início da primavera, enquanto ela de antemão já floresce. Então é aquela que enxerga de longe, por isso que é o vigia. Jeremias 1, versículo 11, fala assim: o Senhor me dirigiu a palavra: o que vês, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. Aí ele fala: viste bem, pois estou alerta para cumprir minha palavra. É o vigia. Alerta. Alerta. Né? E assim, então, no caso, os aaronitas, e um pouco mais afastados os levitas, o que eles fazem é sempre o cerco em volta da tenda do encontro para que os outros não se aproximem. Eles são os vigias do sagrado, aqueles que preservam o sagrado e também que fazem a intermediação, né? Quando o povo entrar, o povo está caminhando, também tem a tenda da reunião, porque eles iam acampando. Mas na reunião, né, eles lá encontram Moisés e aqueles que podem, não é o povo todo. Quando recebe os 10 mandamentos também, fala que eles estão por fora também não sobe a montanha. E depois no templo também vai ter o local santo também. Quem pode chegar lá? Só o sumo sacerdote. Muito bem, muita coisa interessante, mas aguarde aí, vem mais coisa ainda interessante, por isso vamos dar um pequeno intervalo, já voltamos. Ok, já voltamos. Antes da gente seguir, eu quero fazer uma perguntinha aqui que ficou calada sem que eu pudesse expressar. Padre Carlos ou Amélia, um de vocês dois, aqui está colocado no versículo 19, tenda da reunião diante do testemunho. Mais para frente vai dizer, no 23, no dia seguinte, quando Moisés veio à tenda do testemunho,
Então existiam duas tendas, a tenda da reunião, que é aquela que caminhava com o povo diante do deserto, onde carregava o sagrado. E o testemunho? Vai lá, Amélia. Venceu o quê? Então, a minha fala assim, na tenda do encontro e depois na tenda da aliança. Então, a tenda é uma só, Tá. né? Tem o local Do encontro, propriamente dito, mas onde também... Moisés entrava, Arão Isso, Arão entrava. entrava, mas também tem aquelas, como que chama aquelas placas de bronze? Uma placa né? de ouro, Placa de ouro. que se colocava ao lado, creio eu, de onde ficava a Arca da Aliança. Então você tem como testemunho, tanto podemos dizer que são as tábuas da lei, mas de modo muito especial, essa placa de ouro que ficava ali junto, onde os sacerdotes apenas podiam entrar e colocar a oferta do incenso a Deus. E veja que nós estamos tratando do assunto do incenso, esses Exatamente. capítulos aqui. Exatamente. Então ele chama de novo essa palavra testemunho para chamar atenção outra vez para essa placa onde somente os sacerdotes podiam colocar ali o incenso para Javé. E a gente percebe também, tanto no texto 16 como nesse que a gente leu agora, essa questão do incenso. O incenso tem um aroma agradável e a revolta das pessoas tem um aroma desagradável. Então eles estão fazendo também essa Sim, essa sempre está comparação. fazendo essa comparação. Então, Ah. porque o Ok. incenso é agradável. Uhum. A discórdia não é agradável. Muito bem, muito obrigada. Vamos seguir. Vamos finalizar. Faltaram dois versículozinhos para nós fecharmos o capítulo 17, que vai falar desse papel expiatório do sacerdócio e vai dizer assim, no versículo 27 e 28. Os israelitas disseram a Moisés: Vede, eis que estamos perdidos, eis que perecemos, todos perecemos. Todo aquele que se aproxima da habitação de Yahvé para fazer oferenda morre. Seremos levados à destruição até o último? Encerra aqui o capítulo 17. E aí a pergunta eu passo para vocês. Vai ter uma certa continuidade agora no 18 No a esse 18, respeito, né? mas podemos conversar. Uhum. Aqui outra vez, veja bem, né, essa questão da presença de Javé junto do povo, mas ao mesmo tempo preservado e separado do povo. Ou seja, ele está acompanhando toda a marcha de Israel, está no meio do acampamento, mas o povo não tinha acesso a essa presença de Javé, a essa tenda do encontro. Então, já vimos várias vezes que acontece o quê? Estão as tribos, entre as tribos e a arca do encontro, né? A tenda do encontro, nós temos primeiramente os levitas, mais ao centro, que vai ter acesso verdadeiramente à tenda, somente então os aaronitas, descendentes de Javé. Então aqui está colocando o quê? Essa presença de Javé, de um lado é salvadora, é libertadora, mas de outro lado é ameaçadora, porque ninguém pode ter acesso ao santo. Certo. Porque se ter acesso ao santo vão morrer. Então aqui estão dizendo, e agora, vamos morrer todos nós? Daí o capítulo 18 vai colocar mais uma vez, né, que existe levitas e aaronitas, sacerdotes, para não deixar o povo se aproximar e morrer. Uhum. De certa forma, hoje nós também recordamos um pouco todo esse papel, né? Quando a gente vê o sacrário, é um local que não tem acesso para todos, só o sacerdote tem acesso e os mestres, no caso hoje, né? Os ministros extraordinários da comunhão eucarística têm acesso, seriam os levitas, no caso. Ninguém morre, né? Já foi uma evolução, né, padre? É porque nós deixamos de ser pecadores. Não, mas absolutamente não, porque Deus é misericórdia. Mas aquilo que o Padre Carlos falava também, essa ideia de quem tocar morria, quem vê Deus morre, lembra? Só o olhar já matava. Já matava. Então, essa ideia que tem de que Deus, aí não seria temor, seria medo. Seria terror. Terror. Deus é um terror, você não pode olhar para ele que ele te mata, só os escolhidos por ele. Né? Então, e hoje a gente não tem esse terror, né? Mas ficou a questão do respeito, O respeito e da sempre. reverência, onde ninguém pode chegar lá e ficar abrindo e botando a mão e pegando. Né? Pensou se todo mundo chegasse
e pegasse as hóstias consagradas que estão guardadas na reserva ali para comungar, Claro. né? Uhum. Então, Sim, tem que ter essa o ideia, respeito. essa ideia da reserva, do cuidado, do zelo, do intocável ficou no imaginário e é importante. Não é o intocável, que mas é o fica. respeito, É. porque todos nós tocamos hoje em dia, né? Sim. No sentido que a gente recebe na boca em comunhão, às vezes na mão, como nos permite também a Conferência Mas dos quando Bispos nos do é Brasil. quando nos Quando é nos é oferecido. ofertado através do mestre ou do Isso, mas sacerdote. não cada um que chega e vai Claro e que pegue não. como quer, né? Uhum. Não. Muito bem. Entramos agora no capítulo 18. Eu vou precisar que vocês acompanhem, nós vamos fazer a leitura do versículo 1º ao versículo 7º, que vai dizer: Então Yahvé disse a Arão: Tu, teus filhos e a casa de teu pai, contigo levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos, contigo, levareis o peso das faltas do vosso sacerdócio. Faz igualmente juntarem-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de seu pai. Sejam eles teus auxiliares e te sirvam, a ti e aos teus filhos perante a tenda do testemunho. Farão o teu serviço e o de toda a tenda. Não devem se aproximar dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda da reunião, por todo o serviço da tenda, e nenhum profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira contra os israelitas. Eis que escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os israelitas, para fazer deles uma doação para vós. A título de doados, pertencem a Yahvé, para fazer o serviço da tenda da reunião. Tu e os teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar e em tudo que está atrás do véu. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Contudo, o profano que se aproximar morrerá. E aí, padre, eu vejo isso aqui uma orientação para os sacerdotes hoje também? Não, Sem que haja morte, lógico, claro. Não, veja bem, aquilo que eu coloquei antes já. Nós temos o quê? As outras tribos todas são consideradas profanas. Tá. Os levitas podem cuidar do que se refere à tenda em volta dela, mas somente os sacerdotes, aaronitas, podem entrar na tenda para oficiar junto ao altar que está lá dentro e mais ainda o que está depois do véu, que seria a presença da Arca da Aliança, o oferecimento do incenso que falamos agora de pouco. Tá. O início que está aí no 18 está colocando o quê? Que os sacerdotes, eles carregam sobre si a responsabilidade do sagrado, que tanto é, de um lado, a gente pode dizer que é um privilégio, mas de outro lado também é uma carga, uma responsabilidade muito grande. Tá? Então aqui nós temos, somente os sacerdotes vão carregar tanto o privilégio de exercer as funções propriamente sacerdotais do culto, como também todo o peso desse serviço e mais ainda o peso de todo o povo, porque eles é que são encarregados de fazer, então, né, essa intermediação em nome de todo o povo, mas o povo fica excluído, são profanos, como diz aí a palavra. Eu estou toda hora meio que trazendo para hoje, para que a gente reflita que o serviço, a prestação ao culto e aquilo que se é oferecido à comunidade religiosa dentro de uma igreja não foi inventado alguém sentado numa cadeira e inventou alguma coisa miraculosa para ficar bonito. Não. Há todo um conceito que vem desde a caminhada desse povo no deserto, esse respeito que vai sendo criado, essa concepção do sagrado que eles não conheciam, que exige toda essa reverência, para que o povo também vá entendendo que existem essas castas como existe hoje. O povo sacerdotal existe hoje, a elite sacerdotal dentro da nossa igreja. Hein, Amélia? Pelo amor de Deus, não usa a palavra casta de modo algum. Não? Não. Veja bem que o que nós temos de semelhança hoje em dia na nossa doutrina católica,
o sacerdócio dos padres, ele é chamado hoje, é concebido como algo semelhante aqui no sentido de ser um ministério, ou seja, um serviço Tá. ao povo. É o que fala aqui esse capítulo, né? Vocês vão carregar sobre si toda a responsabilidade, inclusive a tradução pode ser também carregar os delitos do povo, Isso. para que faça então essa intermediação da misericórdia e da expiação, tá? Então, pelo amor de Deus, não fale casta de jeito nenhum, O que porque o senhor, isso... o que o senhor vê na casta que não pode ser A aplicado casta é aqui? aquela questão do ser separado totalmente, de ser intocável, como está aí. Aqui é. Mas o nosso ministério sacerdotal hoje não é assim. Houve uma flexibilização maior. Não, houve aquilo que a gente já repete várias vezes. O que Jesus faz? Ele se encarna, ele se dá a si mesmo para todo o povo. E o sacerdote hoje, ele não é uma casta de privilégios. É o que faz, agora a gente vai continuar a leitura, vai aparecer isso. A fonte presbiteral aí, ou sacerdotal, do Antigo Testamento, ela está sempre, puxando a brasa para a sardinha, né, do sacerdote. O sacerdote tem os direitos, recebe os tributos, etc, etc. E o povo não é E nada. o povo só dá, né, porque estão fazendo a parte da expiação, da purificação em nome do povo. Mas não vem essa questão que muita gente gosta, né, porque são privilégios. Muito sacerdote adora falar que ele é totalmente diferente do resto do povo. Ele é servo do povo. Tá. Outra coisa que aparece também aqui, Ana, é que Deus falava a Moisés e Moisés falava a Arão. Agora aqui não. Aqui Deus fala direto com Arão. Tá. Né? Quando ele Sim. fala assim, ó, o Senhor disse a Arão, você vai ser responsável pelos objetos, né? Vamos ver se eu acho aqui. Seria a leitura de hoje da liturgia, mas não corresponde àquilo que vai ser no dia que vocês virem esse programa, quando chega os filhos de Zebedeu, né? No caso de Mateus, diz que a mãe é que se aproxima de Jesus. Olha, eu quero que esses meus 2 filhos sentem à tua direita e à tua esquerda no reino dos céus, que seria Tiago e João, né? E daí Jesus responde: vós sabeis que entre as nações aqueles que têm poder vos tiranizam, entre vós não deve ser assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Esse é o espírito de todo cristão. E aí os sacerdotes, os padres não podem se excluir disso, porque Jesus está falando exatamente para os 12, né? Que são os apóstolos, que serão depois, né, terão a sua continuidade nos bispos, etc. e tal. Então, o exemplo do serviço, de ser o último, tem que partir exatamente do sacerdote hoje. Com certeza, Para não, sempre. exato, para não ser aquele que vai ser o Exatamente. tirano em cima do povo de Deus mais uma vez, né? Não, mas é aquele que carrega a responsabilidade da Sim. conduta, da orientação, da postura, é aquele que é o serviço. exemplo, exato. Por isso que a gente fala muito que a gente tem que reler o Antigo Testamento à luz de Jesus, que ele Exatamente. ressuscitou. Por isso que eu estou sempre fazendo essa Isso. ponte, para que a gente não se esqueça que o que nós conhecemos, o que nós vivenciamos hoje, não foi inventado pela igreja. Vem seguindo uma tradição lá de trás, né? Transformada. Transformada. Isso. Transformada por Jesus, né? Aham. Muito bem. Vamos seguir então. Podemos fazer a leitura do versículo 8, que vai falar da parte dos sacerdotes. Vai falar assim: Yahvé disse a Arão: eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem, eu te dou, como a parte que te é atribuída, bem como a teus filhos, e isto como um estatuto perpétuo. Eis o que te pertencerá das coisas santíssimas, das oferendas apresentadas. Todas as oferendas que me restituírem os israelitas, a título de oblação, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício de reparação, são coisas santíssimas que te pertencerão, bem como a teus filhos. Vós vos alimentareis de coisas santíssimas. Toda pessoa do sexo masculino poderá comer dela, todas as consideradas sagradas. Isto também te pertencerá, aquilo que é reservado das oferendas dos israelitas, de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação. Dou a ti
a teus filhos e às tuas filhas como estatuto perpétuo. Todo o que estiver puro na tua casa poderá dele comer. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, estas primícias que oferecem a Yahvé, doas a ti. Todos os primeiros produtos do seu país que trazem a Yahvé te pertencerão. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Tudo aquilo que estiver atingido por anátema em Israel será para ti. Todo primogênito que se traz a Yahvé te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal. Tu, porém, farás resgatar o primogênito do homem e, igualmente, farás resgatar o primogênito de um animal impuro. Tu o resgatarás com 1 mês de idade, dando-lhes o valor de 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. O primogênito da vaca, da ovelha e da cabra não serão resgatados. São santos. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura como oferenda queimada de perfume agradável a Yahvé, e a sua carne te pertencerá, assim como o peito que será apresentado e a coxa direita. Todas as oferendas que os israelitas trazem a Yahvé, das coisas santas, doas a ti, bem como a teus filhos e a tuas filhas como um estatuto perpétuo. É uma aliança eterna de sal diante de Yahvé, para ti e para a tua descendência contigo. Desde aquele tempo, a coxa já era preferida, né? A coxa do animal. E até hoje. E até hoje, quer dizer, é considerada, principalmente o peito, nobres, né? Quem vai pegar um frango ou um fazão não escolhe o peito para saborear, porque é carne nobre. Então, realmente, isso aí ficava para a classe sacerdotal. Bom, a gente tem aqui uma releitura, uma lembrança daquilo que já foi antes legislado. Nós temos principalmente, se quiserem depois dar uma olhada, em Levítico 27, né, que já falava do que pertencia aos sacerdotes, das oferendas, de cada sacrifício que o povo trazia. Mas dá a impressão, se a gente comparar exatamente com essa legislação que já havia aparecido, que amplia um pouco mais ainda aquilo que cabe aos sacerdotes e às suas famílias, né? Aí, inclusive, cita as filhas, coisa que antes não aparecia tanto. Não aparecia, isso. Então, ele está dizendo, né? Está ampliando o que cabe aos sacerdotes dos sacrifícios oferecidos do povo, né? E amplia também a participação de todos os que são da família, do sacerdote, inclusive as mulheres que estiverem puros, né? E ainda, quando fala do resgate dos primogênitos, aí essa última parte, coisa que não aparecia antes, né? Quando fala de resgatar os primogênitos, principalmente dos homens, mas também de alguns animais, os impuros, ainda acrescenta o que pode ser resgatado, né? Podem ser resgatados esses primogênitos com dinheiro, coisa que não aparecia antes. Então, ele estabelece, né, tantos ciclos e tal. Então, a gente vê que está ampliando o direito dos sacerdotes aí, ainda frisando várias vezes, é uma aliança perpétua, né? Então, a gente vai vendo que está puxando a brasa para a sardinha. Não, o que eu acho muito bonito. Porque se não houvesse essa exaltação, esse zelo, aqueles que, em primeiro lugar, detêm o cuidado para com o sagrado, talvez hoje nós não tivéssemos essa reverência que nós temos. Hoje nós temos o dízimo, né? Que entre outras coisas, é uma também forma mantém, mantém tanto o padre na paróquia, quanto todo o culto, e ainda deveria ter pelo menos o suficiente para a caridade também, né? Que às vezes é tão difícil de conseguir. Por isso que os vicentinos nas comunidades sofrem tanto, né? Eles cuidam não só dos pobres, mas também dos idosos, dos doentes, né? E é um sacrifício, porque o dízimo é pouco e vai pouco, e às vezes não vai nada, né? Em alguns lugares eles não têm nada. Aí ficam pedindo. Eu lembro da minha infância e juventude, meu pai era vicentino a vida toda, aqueles caminhão fazendo a revoada, domingo de manhã, passavam nas ruas pedindo mantimento para os pobres, né?
Hoje existe no dia de finados, De eles finados. costumam É ir esmola para São Vicente nos de cemitérios Paulo. pedir a esmola pedir para os esmola. pobres. Não precisaria pedir, né? Não precisaria. Eu verdade. falo sempre assim que não precisaria nem falar do dízimo, sabe? Se a gente tivesse uma evangelização de verdade mesmo, todo mundo que fosse evangelizado, ele saberia que para aquela parte que ele pode dar, como sendo o dízimo, seria, né? Para sustentar o próprio sacerdote que atende a comunidade, tudo que uma paróquia precisa, mas também os pobres. A Bíblia fala muito do respigar também, né? Isso. O livro Sim, de Ruth, isso. outros, que colhe uma Que fica experiência. nos campos que depois da fica colheita pertence aos Trabalhando pobres. um dia não deve com voltar o atrás. povo, lá no assentamento Itamaraty, eu falei assim, a gente estava estudando essa questão do respigar. Aí eles falaram assim, não, hoje são máquinas, mas a máquina não pega tudo. Quando a máquina sai, a gente vai atrás, a gente enche saco de grãos, Exatamente. de feijão, de tudo que dá, sabe? Então, e na Bíblia é sagrado, não podia pegar, e era para deixar um pouco lá, porque era para o sustento dos pobres, das viúvas, das crianças, né? Então, a próxima parte fala exatamente dos dízimos. Isso. Se você quiser ler, a gente complementa isso. Viu? Mas, eu acho que a gente pode, você já quer que entre a parte Isso, dos daí levitas? já entramos a Então, Vamos falar falar em do dízimo. dízimo, Isso, a partir do versículo 20, que nós já vamos então mais Até o adiante. final do capítulo. Até o final, vai ser um pouquinho longo, mas a gente já fecha esse capítulo hoje. Yahvé disse a Arão: não terás herança alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel em compensação pelos seus serviços, isto é, o serviço que fazem na tenda da reunião. Os israelitas não se aproximarão jamais da tenda da reunião. Carregariam um pecado e morreriam. Levi fará o serviço da tenda da reunião e os levitas levarão o peso das suas faltas. É estatuto perpétuo para as vossas gerações. Os levitas não possuirão herança alguma no meio dos israelitas, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. Yahvé falou a Moisés e disse: falarás aos levitas e lhes dirás: quando tiverdes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que recebereis dos israelitas. Dareis aquilo que houver de separado para Yahvé ao sacerdote Arão. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte de Yahvé, do melhor de todas as coisas retirareis a parte sagrada. Tu lhes dirás: quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os israelitas como se fosse produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e a vossa família. É o vosso salário pelo vosso serviço na tenda da reunião. Não sereis culpado de pecado algum por isso, desde que separeis o melhor. Não profanareis as coisas consagradas pelos israelitas, para que não morrais. É isso aí mesmo, padre? Então, veja bem, o trecho anterior falava diretamente do que dos sacrifícios os sacerdotes podem usufruir e suas famílias. Esse trecho agora, então, começa dizendo dos dízimos de todo o povo, que são direito dos levitas, né, de toda a tribo, não apenas os sacerdotes, mas, mais uma vez, coloca do dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos. Isso, vai então também para a família do sacerdote. Então, e é muito importante, repete duas vezes aí, aquilo que quando o povo entrar na terra, realmente coloca de antemão aí para nós então, que o quê? Os levitas, e entre eles os sacerdotes, nesse momento de entrada na terra, eles não recebem nenhuma herança, que seria especialmente a questão de posse da terra.
Então, a tribo de Levi não tem um território. Tá. Então, eles tanto estão a serviço do culto, dos sacerdotes, como então eles recebem o seu sustento dos dízimos que o povo oferece. Porque não tendo terra, eles não vão poder nem plantar, nem colher. Então, porque essa tribo de Levi não vai receber parte da terra. É aquela que vai ficar cuidando de todas as tribos para que ninguém se afaste do projeto de Deus. Aquele projeto de partilha, solidariedade. É por isso que eles também, você, eu, cada um de nós tem que sustentar os levitas. Isso era comum nas tribos. E agora aqui é a mesma coisa. É a mentalidade do os dízimo. dízimos, exato. Que na realidade, hoje, precisa ser muito enaltecido porque está caindo. Eu vejo que não se fala, são poucos os paroquianos que têm essa consciência da devolução do dízimo. Não é pagamento, é devolução daquilo que você já recebeu por obra e graça de Deus. É aquilo que eu falava, Né? Ana, falta evangelização, conscientização do que é você ser cristão, do que é você participar de uma igreja, né? Não é só ir e rezar e voltar para casa, mas você tem deveres também. Exatamente. Então, diria assim para nós hoje, viver o evangelho de Jesus é fazer o que ele fez. Exatamente. Jesus brigou com o templo da época também, que não fazia como tinha que ser, né? Então, acho que se a gente aprender, voltar a reconhecer o que é viver o projeto de Deus, que é o mesmo projeto de Jesus, né? Que ele é Deus, a gente não precisaria ficar falando, tem que devolver o dízimo, tem. Não precisaria, porque eu sou conscientizada. Muito bem. Não temos mais tempo, que bom que o tempo passou e a gente nem viu, mas eu quero agradecer a orientação e a condução desse programa de hoje, a Amélia, o Padre Carlos. E a vocês que nos deram o privilégio de estar conosco e dizer, aqui na TV Imaculada sempre vai ter alguma coisa para você aproveitar. Portanto, não deixe de seguir toda a programação e quando resolver escolher um legal, Páginas da Bíblia, estará sempre com você. Portanto, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.